E o Corinthians fechou o patrocínio com a Fatal. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e valores desse negócio. Para completar, guru alemão cravando a eliminação do Brasil para o Japão na próxima segunda-feira. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Quero contar também que Lingard não esteve na reapresentação do elenco do Corinthians nessa quinta-feira. Problemas com o voo diretamente de Londres justificam a ausência. Tem guru alemão cravando a eliminação do Brasil para o Japão na próxima segunda-feira, você sabe, às 2 da tarde em Houston. Brasil e Japão fazem o primeiro jogo do mata-mata da Copa do Mundo. Joaquim Clément, guru alemão que acertou os últimos 3 campeões de Copa, imagina que o Brasil seja eliminado para o Japão. E é importante contar que o Clément já imaginava esse confronto antes mesmo do início da Copa. Ele havia projetado um confronto entre Holanda e Marrocos, que está confirmado para a noite de segunda-feira, e esse confronto entre Brasil e Japão. Abre aspas para o Clément: meu modelo prevê que essa será uma das maiores surpresas da história das Copas, em que o Japão poderá vencer. O Brasil é claramente favorito para vencer essa partida, mas ainda acho que o Japão ganhará. Só é importante lembrar que na história dos confrontos entre Japão e Brasil são 14 duelos. O Brasil venceu 11, 2 empates e uma única vitória do Japão no confronto mais recente entre os times, amistoso disputado no Japão, em que o Brasil com o time reserva faz 2-0, mais reservas entram em campo, falhas individuais, entre elas de Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, e do Hugo, goleiro do Corinthians, garantiram a vitória de virada do Japão. Você acha que existe alguma chance de o Brasil ser eliminado pelo Japão? Já uso o espaço para comentário para dar o seu percentual. Qual a chance de o Brasil passar e qual a chance de o Japão passar? Para mim, 85% de chance do Brasil passar e 15% para o Japão. Só para completar, o Clément está prevendo a Holanda campeã mundial, batendo Portugal na grande decisão. Tô achando que esse guru alemão vai errar absolutamente tudo. Informação importante: o Corinthians, depois de meses de negociação, enfim aceitou o patrocínio da Fatal. Não será a Fatal Model, empresa de acompanhantes, quem estampará sua marca no uniforme alvinegro, e sim a Fatal Fans, que é uma espécie de OnlyFans, plataforma de venda de conteúdo que pode ou não ser adulto. O acordo pode alcançar até 32 milhões de reais. O Corinthians já tem garantidos 22 milhões e meio de reais, que equivalem a um período de 1 ano de contrato. Estabelece que o Timão vai estampar a marca da Fatal Fans no calção frontal do time masculino, no calção frontal do time feminino, embora no calção do time feminino não estará a marca da Fatal Fans, e sim ações sociais. Além também do patrocínio nas costas do basquete e na barra frontal do futsal. Importante registrar ainda que esses 22 milhões e meio de reais serão pagos por um contrato de 1 ano. Se o Corinthians seguir com o vínculo, pode alcançar até 32 milhões de reais. Dinheiro que não poderia ter vindo em melhor hora, até porque o Timão passa por enormes dificuldades financeiras e tem atrasado pagamentos básicos, como a ajuda de custo a atletas que atuam na base. Tem alguns jogadores que não têm conseguido ir para os treinos porque precisam dessa ajuda de custo para ter dinheiro para o pagamento dos transportes. Jogadoras do time feminino também não receberam direitos de imagem e têm sofrido com essa pendência financeira. No time principal masculino de futebol, segundo mês seguido de atraso no pagamento dos salários em carteira, houve também pendências ainda não pagas nos direitos de imagem. Só para completar o noticiário corintiano, Felipe Augusto está trocando o Trabzonspor pelo Zenit, negócio de 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Timão, como clube formador do Felipe Augusto, terá direito a 375 mil euros. Aquela história de que o Yuri Alberto poderia voltar para o Zenit, que já era maluca, agora está completamente encerrada. O Zenit já encontrou um centroavante brasileiro para chamar de seu na temporada que está por começar lá no futebol russo. Curtiu o vídeo? O atacante Kaique renovou com o Timão. Você tem alguma notícia sobre o Pedro Morelli? Não saiu mais nada, mas nenhuma notícia sobre ele. Cara, bora, essa história do Kaique é boa. E vou atrás dessa história do Morelli também, tá? Quer ver, ó? Peraí. Mandar mensagem para essa fonte aqui que trabalha inclusive na base do Timão. Tem informação
Kaique e do Morelli. Ó, deixa eu trazer uma notícia sobre o Corinthians, informação importante, tá? Craque Neto contou em seu programa hoje que o Corinthians fechou com a Fatal Model 22 milhões de reais, né? Queria acrescentar algumas informações em cima dessa notícia do Craque Neto. O valor pelo contrato de um ano é de 22 milhões e meio de reais. E o acordo foi com a Fatal Fans. Só para vocês entenderem, a Fatal Model é um site de acompanhantes e a Fatal Model criou um OnlyFans dela, em que vende-se conteúdo adulto ou não. E essa plataforma se chama Fatal Fans. E é com essa plataforma que o Corinthians acabou por fechar acordo, tá? Bateria dos AirPods totalmente carregados, beleza. Então, isso é o que eu encontrei na internet sobre... Obrigado, não precisa. Então então o Corinthians e a Fatal Fans fecharam um acordo, não está assinado, mas está tudo praticamente sacramentado. São 22 milhões e meio de reais mínimos garantidos por um contrato de um ano. Mas o Corinthians pode chegar até 32 milhões de reais de receita se mantiver esse contrato após esse primeiro ano de contrato, tá? O Corinthians vai exibir a marca da Fatal Fans no calção do time principal, nas costas do time de basquete e também na parte frontal do time de futsal. No time feminino de futebol, não vai ser estampada a marca da Fatal Fans, mas assim algumas ações sociais, tá? Esses 22 milhões e meio de reais caem do céu pro Corinthians, porque o Timão passa por enormes dificuldades financeiras, até ajuda de custo para atletas da base estão sendo atrasados, tá bom? Bora lá. Nicola, você não quis falar que o Corinthians fechou com a Fatal Model, você só falou que é a Fatal, mas é a Model. Não, Severino, é que o justo é dizer que o Corinthians fechou com a Fatal Fans, que é uma plataforma da Fatal Model que funciona como uma espécie de OnlyFans, tá? Então, só para ser justo e explicar direitinho. Nicola, pensa comigo. Memphis não está fazendo nada no Timão esse ano. Para que renovar? Concorda comigo? Abraço, sério. Também não tem conseguido fazer nada na Holanda, né? Ontem ele entra faltando 15 minutos, não foi titular em nenhum dos 3 jogos e só conseguiu uma assistência nessa primeira fase, atuação bem discreta do Memphis, que era até então tido como uma das estrelas da companhia. O Corinthians fez uma proposta de renovação que eu acho justa para o Corinthians. Se o Memphis topar reduzir de 6 para 2 milhões de reais por mês seus vencimentos, sem direito a bônus por gol, jogos, assistência e título, acho que fica legal. Resta saber se ele vai topar. A impressão que se tem é de que não, tá? Cláudio Zá, boa noite, amigo. E o Corinthians vai trazer jogador? Cláudio, nesse momento eu tô para te dizer que a chance de reforços é pequena, tá? O Samir Carvalho chegou a falar sobre a possibilidade de contratação do Moscardo, mas o Moscardo está muito mais interessado em continuar no futebol europeu. E aí, o grande problema hoje para a contratação no Corinthians é grana. O Corinthians está passando por enormes apuros financeiros. Só para lembrar que o Timão não conseguiu pagar a ajuda de custo para atletas da base. Imagina que os caras são de origem humilde, pobres, e se viram com 600, 800 mil reais por mês de ajuda de custo. Vários dos atletas que não receberam essa ajuda de custo não estão tendo dinheiro para ir para o treino. E aí o Corinthians estava prometendo que está hoje essa ajuda de custo para que os caras pudessem voltar a treinar. Só para vocês entenderem o caos financeiro em que se meteu o Corinthians, tá bom? Sandro Santa Cruz está lembrando que o Neto, goleiro do Botafogo, pode ir para o Corinthians, ele rescindiu. Hoje surgiu a notícia de que já pintou no boletim informativo diário, no BID da CBF, a rescisão do contrato do Neto. Botafogo e Neto chegaram a um acordo para rescisão de forma amigável. Agora entender os próximos passos do Neto. O Neto chegou a ser alvo do Corinthians, tá? Antes de o goleiro do reserva do Corinthians ter boas atuações e essa história dar uma esfriada. Eu vou ficar surpreso se o Corinthians contratar o Neto, tá? Até porque o Neto chegaria para ganhar 700, 800, 1 milhão de reais por mês. Qual que é a lógica de o Corinthians fazer investimento num goleiro reserva tão caro? A menos que tenha uma negociação mais avançada para a liberação do Hugo, tá? Para o Diogo Silva, que é empresário do André, para perguntar se é verdade que o André pode ir para o Fenerbahçe. Existiu uma sondagem, uma consulta bem inicial do Fenerbahçe que não se transformou em proposta. Tá tudo muito preliminar, tudo muito embrionário. Não dá para dizer que tem qualquer chance de avanço, a menos que o Fenerbahçe se mexa. Mas por agora tá tudo muito frio, tá? Pedida do Corinthians em relação ao André hoje é de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus.
Nilson Miguel. Pior do Nicola é quando gira de falar mal dos rivais, principalmente do Corinthians. Dívida não pagou não sei quem, Transferban, já o Palmeiras, dele só ótimas notícias. Único clube direitinho. Não, Nilson, eu não sou palmeirense, cara. Não sou mesmo. E tô para te dizer que tem mais notícia positiva do Palmeiras do que do Corinthians, porque o clube é mais organizado, então é natural que tenha mais notícia. Mas você pode pegar palmeirenses que assistem ao programa e que também não gostam, porque eu reclamo ou falo mal das contratações, do investimento alto que não se confirma. Por exemplo, cansei de bater na tecla de que o Palmeiras gastou 800 milhões de reais com reforços no ano passado, tinha uma folha de mais de 40 milhões de reais por mês e não ganhou título. Enquanto o Corinthians, com todos os problemas financeiros, venceu 2 títulos. Isso para mim foi meio assombroso, meio escabroso. E eu bati muito nessa tecla na temporada passada. Eu tento ser o mais justo, falar bem quando há motivo, falar mal quando há motivo, tá bom? Para falar sobre o Corinthians, que conseguiu pagar os salários em carteira do mês passado. O Timão tinha que quitar os salários do mês de maio no 5º dia útil do mês de junho. Mas diante da falta de receitas, o presidente Osmar Stabile só conseguiu fazer o pagamento dessa pendência com atletas e membros da comissão técnica nas últimas horas. Você pensa que agora está tudo resolvido, está enganado. O Timão ainda tem a pendência com direitos de imagem, que equivalem a 40% a 50%, depende muito do caso do jogador, mas equivale a quase metade dos vencimentos dos atletas. Os direitos de imagem venceram no dia 20, e o que o Osmar Stabile tem explicado para os jogadores que já voltaram do período de férias é que o Timão tem sido obrigado a fazer uma série de pagamentos à FIFA por conta de dívidas deixadas por outros presidentes. Foram 40 milhões de reais no início do ano com o Santos Laguna pelo Félix Torres, mais 40 milhões de reais com um atleta que passou pelo Timão e acabou saindo do clube por conta de problemas ligados a Duírio Monteiro Alves e também a Augusto Melo. Mais recentemente, quase 40 milhões de reais ao Tadieres por Rodrigo Garro. E diante de todo esse cenário de dívidas astronômicas, o departamento de futebol do Timão acabou sendo preterido. Segundo mês seguido de atrasos nos pagamentos do salário em carteira, algo absolutamente incomum mesmo na história recente do Corinthians de tantas dificuldades financeiras. Corinthians que também sofre com transferbans e vai tentando colocar a casa em ordem com a obrigação de vender pelo menos 25 milhões de euros na janela da metade do ano e precisando também reduzir em cerca de 5 milhões de reais por mês sua folha salarial. Será que é possível? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. O Corinthians vive situação financeira caótica. Aí você deve estar falando, qual a novidade, Nicola? É que essa crise de falta de dinheiro tem atingido categorias de base e o futebol feminino, que são os primos pobres do departamento de futebol profissional. O Corinthians atrasou a ajuda de custo de atletas da base e também os direitos de imagem do futebol feminino. A situação é tão grave e séria que tem atletas da base que não estão conseguindo ir aos treinos por conta da falta dessa ajuda de custo. Imagine, atletas muito pobres de comunidades que vivem dificuldade financeira extrema, que sem essa ajuda de custo não conseguem nem se transportar até o centro de treinamento da base corintiana. O Corinthians promete solucionar o pagamento dessa ajuda de custo para os atletas da base ainda nesta sexta-feira. Já os direitos de imagem das atletas do time feminino seguirá pendente, não há dinheiro para essa quitação. Contei para vocês que na quinta-feira o Corinthians enfim conseguiu pagar os salários em carteira do time profissional masculino do mês passado, mas os direitos de imagem também seguem pendentes. O Corinthians alega que não tem dinheiro para fazer pagamentos básicos a seus atletas do profissional e da base por conta de uma série de dívidas deixadas por antigas administrações e relacionadas a ações na FIFA. Foi assim que o Corinthians gastou 40 milhões de reais com o Santos Laguna pelo Félix Torres, foi assim que o Corinthians gastou mais 40 milhões de reais com Matias Rojas, recentemente quase 40 milhões de reais ao Tadieres por Rodrigo Garro. Todas essas pendências transformaram o caixa do Corinthians num grande vazio. O que você pensa do tema? Use espaço para comentário e opine. Não esquece de deixar like também, beleza? Fala, turma, beleza? Mais um giro de notícias do Corinthians neste sabadão com muita informação do mercado da bola. Desde já agradeço o seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para nós receber de fato as principais informações do mercado. Um grande abraço para você. Me siga para mais, para não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.